Bom, boa noite a todos, pessoal. Tendo início ao nosso trabalho aqui de ver rodada a rodada, partida a partida da Copa. Um jogo que ocorreu hoje, que foi entre Espanha e Costa Rica. Esse jogo aí, no caso, foi um jogo literalmente de uma seleção só. Quem jogou, a única seleção que jogou ali foi a Espanha. Tu não via, tu olhava ali a seleção da Espanha jogando, dominando o jogo, fazendo seus lances ali. Tu não via em nenhum momento uma reação da seleção da Costa Rica. Tu via a seleção da Costa Rica ali no campo defensivo, mas não conseguia agir, não conseguia fazer nada contra a Espanha. E olha que a Espanha ela tá com um elenco bem renovado, assim. Tinha ali um Fernando Torres, alguns jogadores da antiga, mas não tinha, por exemplo, ali o que me chamou a atenção quando foi dito isso, por exemplo, foi não tá o Sérgio Ramos jogando, tá tudo bem que ele tem o jogador talvez para uma Copa ele esteja com uma idade um pouquinho mais avançada, mas pô, o Sérgio Ramos é aquele tipo de atleta que vai passar, a bola pode passar por ele, mas o atacante não vai passar, isso é certo. Aí sem Sérgio Ramos, como é que vai ficar isso? E claro, daí de repente, assim, eu não sei agora, nós não temos comparativo. O comparativo, esses jogos que nós estamos comentando é a primeira rodada. O comparativo nós vamos fazer a partir do segundo jogo. Como vai suportar cada seleção, se vai manter essa constância, enfim. Mas não comprometeu em nada, e até porque a seleção sem desmerecer, em hipótese tem alguma equipe aqui da Copa, mas a seleção da Costa Rica, nesse jogo, pelo menos, não demonstrou nenhuma resistência. Ela foi, não sei se o termo seria apática, foi ineficiente contra o futebol apresentado pela Espanha. E com uma mocidade, uma juventude ali, muito interessante o estilo de jogo da Espanha. E os gols da Espanha, assim, jogadas bem construídas, tendo em vista assim que a defesa da Costa Rica, o time como um todo, a seleção da Costa Rica não demonstrou resistência, assim, tu viu uns gols da Espanha, parecia espécie assim como se fosse os gols bem construídos, parecia uns domínios de bola dentro da área, enfim, parecia gol de cinema, assim, aquelas gravações de filme, assim, que a seleção da Costa Rica literalmente não conseguiu reagir. E aí a Espanha, aquele estilo de jogo deles, eles envolvem o adversário ali numa troca de passe, eles dão um número incalculável de passes, 200 passes ali, fica aquela posse de bola, aquele domínio de posse de bola, e aí se o teu adversário não tá ali para interceptar, para fazer alguma coisa, não tem poder de reação, foi literalmente se é que dá para usar esse termo assim, a seleção da Espanha botou a Costa Rica na rodinha ali, como se fosse quando tu joga futebol e faz aquele treinamento que nós falamos, o bobinho ali. Envolveu a Costa Rica ali, mas uma coisa assim, foi 7-0 para a Espanha. E aí, falando de levar 7 gols, nós brasileiros sabemos o que é isso. Em 2014 aqui nós levamos o 7-1 da Alemanha. Isso aí, brasileiro, para esquecer isso aí vai ser muito difícil. Talvez esqueça isso aí, talvez se vir um título esse ano. Mas nós levamos 7-1 e a Costa Rica levou 7-0. Não teve nem o golzinho de honra ali. Mas o X da questão, levar 7 é traumático para qualquer seleção numa Copa do Mundo. Mas aí tu para pensar assim, ó, essa é a jogada. Eu não desmereço em hipótese nenhuma seleção da Costa Rica. Apesar de que no jogo ela não teve capacidade de reação para com a Espanha. E a Espanha, como viu que o seu adversário talvez
estava ali, eu vou usar o termo paralisado. A Espanha ela fez o correto, ela aproveitou a oportunidade e marcou 7 gols. E aí tu para pra pensar assim, ó, tu tem que ver o jogo, é jogo a jogo, partida a partida, mas tu tem que sempre ver o ponto futuro. Essa goleada de 7 gols, o que isso vai resultar lá na frente? Claro que depois, quando ter, se a seleção se classificar para chaves ali, para as oitavas, quartas, semis, daí é outra Copa, podemos assim dizer. Enfim, mas aqui são 3 jogos, as seleções vão jogar 3 jogos ali, se enfrentar mutuamente. O que isso pode resultar? E tu para pensar assim, a Espanha ela lidera o grupo, tem a mesma pontuação do Japão, só que o saldo de gols da Espanha é 7 gols. E aí tu para pra pensar assim, ó, esse saldo elevado daí, se ela marcar mais, tu já lidera ali, lidera pelo saldo, né? Tem equipes com a mesma pontuação que tu tem. Mas só a pontuação já é algo muito específico. Aí o saldo de gols é eu uso aquele termo assim, que é a gordurinha para tu queimar lá na frente. Tu imagina a folga, a tranquilidade que não tem a seleção da Espanha agora. Não que alguém não possa, que uma equipe não possa buscar quebrar esse saldo, ou ultrapassar esse saldo da Espanha. No futebol tudo pode acontecer. Lembra que eu digo para vocês, é só depois que o juiz apita. E o jogo só acaba quando termina. Tudo pode acontecer, mas se eles no próximo jogo deles marcarem mais gols, vai elevar mais ainda o saldo. Então, para critérios de desempate, acho que a seleção da Espanha nesse primeiro jogo ganhou uma ótima gordurinha, tem uma certa tranquilidade ali e fez o que é certo. Marcou ponto e fez saldo de gols. Isso é bom para um campeonato, para um estilo de Copa, que logo, para quem visa os chaveamentos ali, é de suma importância. A Espanha simplificou, ela viu a oportunidade e aproveitou. E futebol é isso aí, tem que ser oportunista. Isso aí, pessoal.